Olá, boa noite. Nós estamos aqui para a gravação, de um encontro da série Catequese com Padre Tardem. Esse encontro foi um encontro que a gente gravou ao vivo, A gente fez ao vivo no dia 12 de outubro, mas não ficou bom o som e nós resolvemos então regravar para manter aí a qualidade do trabalho, E para não perder também pela dificuldade de ouvir, de entender, então nós decidimos gravar. Esse encontro, então, não permite a interação, mas é possível depois deixar algum comentário, dúvida, no próprio comentário do vídeo aqui no canal. Lembrando que esse encontro faz parte da nossa série Catequese com Padre Tardem, uma série aí de vários encontros aqui no nosso canal. Também tem uma playlist só com os vídeos dos encontros que nós fizemos. Nós já encerramos essa série, mas os vídeos estão todos guardados lá na playlist, tá? Então fica o convite para assistir, voltar, anotar, registrar, compartilhar também esse material tão bacana, tão rico que foi feito através dessa caminhada ao longo desse ano de 2021. Nós começamos lá em maio, E fizemos aí alguns meses e com essa série de vídeos relendo aí a história da salvação, São encontros muito bonitos, acho que muito enriquecedores para todos nós cristãos. Fica então o nosso convite para você acompanhar os outros e compartilhar também. Padre Tardem, boa noite. Boa noite, Virgínia. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Nós vamos então gravar o encontro de hoje, que seria o tema Jesus, que começa a ensinar sobre o reino de Deus, curar as pessoas e ensinar em parábolas. Jesus tinha um jeito todo especial de falar e isso tocava e chegava ao coração das pessoas. Esse encontro é daquela sequência que vinha lá onde a gente falou do nascimento de Jesus, o encontro com João Batista, o batismo e depois a experiência lá no deserto. Saindo do deserto, então Jesus começa a sua vida pública, A vida de evangelização. E ele faz, como que ele faz, Ele faz isso anunciando o reino, a chegada do reino, curando as pessoas e ensinando através das parábolas, uma linguagem acessível a todo o povo. E é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O Padre Tardem vai falar um pouco para nós. Seguindo o nosso roteiro, o mesmo roteiro daquele dia, eu vou colocar então aqui as perguntas que a gente tem. Primeiro, Padre Tardem, a primeira pergunta é que como era a situação do povo na época de Jesus. Quando Jesus começou a anunciar o reino, qual era o contexto daquela sociedade da época? Ô Virgínia, durante a vida de Jesus, a terra dele, a Palestina, estava politicamente dominada pelos romanos, que invadiram a Palestina no ano 63, mais ou menos, uns 60 anos antes de Jesus nascer. E quanto à religião, o povo era dominado pela religião do templo. E esta religião do templo era comandada pelo sumo sacerdote, que era nomeado pelos romanos, o império dominador. E esse sumo sacerdote era apoiado pelo grupo dos saduceus, que era um grupo de ricos proprietários de terra que exploravam os trabalhadores. A religião centrada no templo, Então, o povo tinha uma dupla dominação. Era dominado pela política e pela religião. Para ter uma ideia das dificuldades enfrentadas pelo povo,
Vamos falar dos impostos cobrados pelos romanos e pelo templo. Calcula-se que os impostos cobrados pelos romanos e pelo templo davam um total de 65% da produção. De modo que, se um trabalhador rural colhesse 100 litros de milho, pagava 65 litros em impostos e só ficava com 35 litros para ele e a sua família. Então foi essa a realidade que Jesus viveu, né? E ele fala disso no Evangelho, né? Então, diz um trecho do Evangelho que Jesus, olhando para o povo, viu que eram como ovelhas que não têm pastor. Isso está em Marcos, no capítulo 6, versículo 34. E diante desse povo que não tinha pastor, Jesus disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Essas palavras de Jesus estão em Mateus, no capítulo 15, versículo 32. Deste modo, Jesus via a situação do povo dominada pela religião do templo e pelos romanos. O resultado era a fome. E Jesus via isso desde a infância e a juventude. E qualquer tentativa de revolta por parte do povo, a revolta era esmagada pelas forças armadas do Império. Hoje nós falamos de polícia e exército. Naquele tempo se falava, das legiões romanas. A legião era um destacamento de 6.000 soldados, prontos para sufocar as revoltas e assim manter a paz romana. Esta paz significava manter o povo dominado, calado e pagando impostos. Era assim que se mantinha a paz e a ordem, que garantia os privilégios da elite dominante. Era disso que Jesus estava falando quando disse que o povo era como ovelhas que não têm pastor. Era um povo sem defesa e ameaçado pelos lobos devoradores. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, ou seja, um contexto bem conflituoso, né? Onde a paz era obtida pela dominação. Isso é muito sério, né? E de muito sofrimento do povo, né? Sim, sim. É muito sofrimento, né? Só esse percentual de impostos aí a gente entende que há uma carga muito pesada sobre o povo. O senhor pode nos dar um exemplo, algum fato que mostra, além dos que o senhor já falou também, né, dos impostos, mas algum outro fato bíblico também, se for, que narra esse domínio dos romanos? Os romanos dominavam pela violência. Essa violência, que como já vimos lá no começo da nossa catequese, era fruta proibida a Adão e Eva. Não era maçã nem pera, mas era a prática da violência. E no tempo de Jesus, essa fruta proibida continuava sendo comida pelos romanos. Mas vamos olhar um acontecimento para ver como os romanos enfrentavam as revoltas do povo. Depois da morte do rei Herodes, aquele Herodes que quando Jesus nasceu, e os magos foram visitá-lo, tentou se informar onde é que ele estava para matá-lo. Você lembra disso, Virginia? Lembro. Pois é, então depois da morte desse Herodes, houve uma rebelião, uma revolta em Séforis. Séforis era um centro político-administrativo dos romanos na Galileia. Os revoltados ocuparam a cidade e se apossaram do palácio que existia aí.
Esta revolta foi esmagada por mais de 3 legiões romanas, aproximadamente uns 20.000 soldados. Isso aconteceu no ano 6 depois de Cristo. A cidade foi destruída, os habitantes foram mortos ou vendidos como escravos. E também foram crucificados cerca de 2.000 pessoas. Séforis ficava a uns 6 a 7 quilômetros de Nazaré, onde estavam Maria, José e Jesus. Nessa época, Jesus devia estar aproximadamente com 12 anos de idade. Então, Jesus, desde menino, conviveu com essa realidade de morte de cruz. Olhar essa situação do povo no tempo em que Jesus vivia, nos ajuda a entender muita coisa do que lemos no Evangelho. Já lembrei que lemos que o povo era como ovelhas que não têm pastor. Também lemos que o Evangelho fala de um possuído por um espírito impuro e o nome deste espírito era Legião. Para conferir esse trechinho do Evangelho, Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 9. Então, o fato desse espírito impuro, esse demônio, que estava possuindo essa pessoa, se chamar Legião, esse fato sugere que muita gente acabava ficando maluca por causa do terror de ser perseguido e castigado pela legião dos soldados romanos. Nossa. Então, Jesus conviveu com esta situação de opressão desde a sua infância. Por isso, ele conhecia bem a violência dos romanos e os estragos que fazia na vida do povo, na vida das pessoas. Ainda hoje temos muita gente que não tem o que comer. Temos que pensar nisso, não é uma realidade só de ontem. Hoje também temos lobos devoradores. Este lobo que hoje está no mundo inteiro, além da violência das guerras e outros tipos de violência, esse lobo hoje é principalmente a economia que mata. Essa expressão é do Papa Francisco, E ele já denunciou essa economia. É uma economia que mata porque não está a serviço do bem do povo, mas a serviço dos interesses de grupos econômicos que querem amontoar riquezas, ficar cada vez mais ricos e guardam suas riquezas nos paraísos fiscais. De vez em quando, a gente ouve alguma notícia que fala desses paraísos fiscais. São paraísos para os ricos, mas para o pobre significam salário baixo, saúde ruim, fome e muita coisa a mais. Sim. Eu acho muito interessante que o senhor faz uma reflexão do contexto da época, o que a gente fez, mas trazendo também para a nossa realidade hoje, que não é muito diferente. Nós tivemos alguns avanços, mas essa coisa da exploração ainda é muito forte na nossa sociedade. Agora, enquanto o senhor falava, eu me lembrei de um filme, aliás, vários filmes, eu gosto muito de filmes. E eu deixo uma dica para o pessoal de casa também. Santo Inácio nos exercícios sempre nos pede para imaginar. E filmes às vezes nos ajudam, E, sobretudo quando é uma época que a gente não tem tanto conhecimento, os filmes eles nos ajudam a entender um pouco daquele contexto. Foi o que o senhor falou aí. Mas tem um filme que é Ben-Hur,
Eu acho que muita gente conhece. E é um filme longo, mas é muito interessante. E ele trata muito desse contexto de tortura, de exploração, de morte, de domínio. E eu acho que é bem interessante, pode ajudar também a gente a entender, né, esse contexto que Jesus viveu. E eu me lembro de um outro filme também que mostrou essa cena que o senhor falou, dessa Séforis, né? Séforis. E mostrava justamente Jesus menino também, e que Jesus olhava para aqueles crucificados. A cena é muito bonita. Jesus olhava com aquele olhar, assim, ainda menino, ainda um pouco sem compreender, mas assustado, mas querendo mostrar que aquilo também já mexia com ele, né? Muito interessante a gente fazer essa contemplação, né? Bom, só um parênteses. Fica aí uma dica para ajuda. Mas então, já que a gente entendeu esse contexto da época, né, de Jesus, então, e eu sempre digo isso, né, que a gente precisa entender o contexto para compreender o texto. E então eu te pergunto agora, né, como que Jesus começou a anunciar, né, como que Jesus então entendeu que era o anúncio nesse contexto, nessa situação? Como se fez? Primeiramente, vamos observar que Jesus anunciou o reino de Deus se colocando a serviço dos mais abandonados, dos doentes e dos famintos. Jesus tinha uma grande proximidade, né, dessa população sofrida. E ele mesmo, né, se inseriu dentro dessa população, né, assumindo a sua pobreza. Na sua visita a Nazaré, onde ele tinha vivido muito tempo e tinha sido criado também, ele disse que uma profecia de Isaías se estava cumprindo. A gente lê isso, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 16 a 21. Jesus sabia, né, que a sua tarefa neste mundo era dar boa notícia aos pobres. E para realizar isso, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso tudo, né, aparece também na profecia de Isaías. O modo como Jesus anunciou o reino, nós podemos olhar em Mateus, no capítulo 4, versículo 23. Esse versículo diz o seguinte: E Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, quer dizer, pregando a boa notícia do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Neste versículo, nós temos um pequeno resumo do que Jesus costumava fazer no dia a dia da sua vida. E podemos reparar aí nesse texto de Mateus que há um destaque para duas atividades: a atividade de pregar e curar. Pregar o Evangelho e curar os doentes. Pregar o Evangelho que significava, né, dar boa notícia aos pobres, aos sofredores. Outros textos do Evangelho insistem nessas duas atividades de Jesus. Estas duas atividades costumeiras indicam que a preocupação principal de Jesus era aliviar a dor de quem sofre. Principal preocupação de Jesus é esta, né? Aliviar a dor de quem sofre. Segundo os evangelhos, Jesus costumava agir assim porque diante da dor ele experimentava um forte sentimento de compaixão. A dor das pessoas mexia muito dentro dele. Então, movido por compaixão, Jesus fala do Evangelho, a boa notícia de que Deus, o nosso Pai, nos ama muito
e que somos seus filhos e filhas muito amados. Mas Jesus não só falava, né? Pregava o reino não só com palavras, mas com ação. Ele agia no sentido de durar a dor, curava as pessoas. Como Mateus, muitos outros evangelistas também escreveram pequenos resumos da vida de Jesus, da sua vida do dia a dia, insistindo nessas duas atividades, pregar e curar. Lucas, por exemplo, escreve que o povo procurava Jesus para ouvi-lo e para ser curado. De novo aparece aí, né? O ouvir relacionado com o pregar de Jesus, com o ensinamento, as palavras, e para ser curado, quer dizer, para receber o benefício da ação de Jesus, né? Daquilo que Jesus fazia. E interessante, né? O povo procurava Jesus por esses dois motivos, né? Pelo que ele ensinava e pelo que ele fazia. Quando penso nesses versículos de Lucas, sinto um questionamento dentro de mim. Eu me pergunto, eu, como discípulo de Jesus, falo coisas que interessam ao povo, aos pecadores? Jesus falava coisa que interessava a eles, né? Tanto que procuravam, vinham de longe para ouvi-lo. E eu me pergunto, né? Sou procurado por quem quer me ouvir? Isso vai me levando a fazer um exame de consciência daquilo que falo, né? Das minhas palavras. Jesus era procurado para aliviar a dor, para curar. E eu sou procurado para aliviar a dor? Jesus preocupava-se principalmente, né, com aliviar a dor das pessoas. E eu me pergunto, né, quais são as minhas principais preocupações? E penso, Virgínia, que todos da nossa igreja deveriam se fazer essas perguntas. Com base nessas perguntas, nós podemos avaliar a nossa qualidade de discípulos de Jesus. Já falei um pouquinho sobre essas duas atividades de Jesus, né, que Jesus praticava. E tem mais alguma coisa. Quando Jesus envia os discípulos em missão, ele dá a eles essas duas tarefas: curar e anunciar o Evangelho. Quer dizer, não só Jesus curou e anunciou o Evangelho, mas ele manda também curar e anunciar o Evangelho. Isso quer dizer, né, que os discípulos deviam fazer a mesma coisa que Jesus fazia. A gente pode ler nessas tarefas que Jesus mandou os discípulos fazer. Podemos ler em Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 7 a 8, e também em Lucas, no capítulo 10, versículo 9. E o que Jesus fazia, os discípulos conheciam bem, porque andavam com ele no dia a dia da vida. E essa aí é a ideia de discípulo, né? Andar com o mestre para aprender a fazer as mesmas coisas que ele fazia. E é muito importante, Virgínia, a gente prestar bem atenção a essas duas tarefas, né? A esse modo de Jesus anunciar o reino. Porque nessas duas tarefas, Jesus está dizendo também o que ele deseja de seus discípulos, ou seja, o que ele deseja de sua igreja em todos os tempos e lugares. Deseja que seja uma igreja cheia de compaixão, que
que se dedique a evangelizar, no sentido de dar boas notícias aos pobres e sofredores, que se dedique a curar os doentes, a trabalhar para aliviar a dor de quem sofre. A preocupação principal da igreja deve ser essa preocupação de aliviar a dor de quem sofre, sabendo dar boas notícias e trabalhando, para vencer a dor. E quando não é esta a principal preocupação da igreja, a igreja está convidada a voltar ao Evangelho, para ser verdadeiramente uma igreja de discípulos missionários. Muito interessante. Enquanto o senhor vai falando, eu também vou anotando aqui alguns pontos, algumas coisas assim que me chamam a atenção. Hoje pela manhã, hoje 13 de novembro, hoje pela manhã nós tivemos um encontro aí com o Padre Abdoaldo e ele falou um pouco sobre a aplicação dos sentidos, né? E aí ele falando que o decisivo é a nossa sensibilidade. Então, eu me lembrei disso quando o senhor falou que Jesus era movido de compaixão. Então, os afetos, a sensibilidade de Jesus era movido à causa do próximo, né? A dor do próximo. Eu acho que isso é o decisivo, porque eu lembrei disso, porque se eu não me movo em direção ao outro, eu realmente não consigo enxergar essas necessidades, né? E muito interessante, né? Quando o senhor fala que a principal preocupação era realmente aliviar a dor. No finalzinho agora, o senhor colocou aí falando que o Jesus enviava os discípulos e pedindo para aliviar a dor, pregar o evangelho, dando a boa notícia. Qual era essa boa notícia? Qual a diferença aí entre dar a boa notícia e evangelizar? Tem uma sutil diferença aí, me parece. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Evangelizar é um verbo grego. Quando falamos em evangelho, evangelizar, estamos falando em grego. E isso, evangelizar, traduzido para português, significa dar boas. O evangelho é uma boa notícia. E é importante, eu acho que esse modo de lembrar que é boa notícia, porque senão a gente pode entender a evangelização de uma maneira talvez não muito exata, como se fosse ensinar textos em função de outras coisas. Os textos têm a sua importância, mas o que é mais importante é que a evangelização seja uma boa notícia para os pobres e sofredores. Quer dizer, muitos versículos bíblicos, muita citação, muita cultura bíblica, pode ser que não seja boa notícia para os pobres. É verdade. E Jesus se preocupava com isso, Falava, ensinava, mas agia. Falava com bondade, não espantava nem os pecadores, que até os pecadores se aproximavam para ouvi-lo. E quando eu penso deste modo, eu penso também que eu não estou muito errado. Que o Evangelho tem que ser boa notícia para as pessoas, principalmente para os sofredores. E eu me sinto confirmado nessa interpretação quando leio a carta de São Tiago, principalmente onde ele escreve assim: se um irmão ou uma irmã estiverem precisando de roupa e comida, e alguém disser a ele: vá em paz, procure se agasalhar, procure se alimentar bem, mas sem dar o que ele precisa para o seu corpo, sem dar a ele um agasalho, uma comida, o que adianta isso? E São Tiago arremata,
a fé sem Sem obras obras é é morta. morta em si mesma. Se não acreditar nisso, Virgínia, leia lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 15 até 17. Uhum. Então, evangelizar não é ensinar muitas coisas, e às vezes até muito complicadas, que acabam não sendo uma boa notícia para quem sofre. Então, Muito bom. insisto, né? A evangelização tem que ser uma boa notícia. Muito bom. Nesse sentido também eu fiquei pensando aqui na crítica, uma crítica, não sei se é um entendimento errado ou é, dentro da igreja mesmo, quando e aí o senhor arrematou com essa passagem de Tiago, foi muito interessante, porque se fala assim, a igreja tem que evangelizar, não pode envolver em questões sociais ou políticas, né? Tem que evangelizar, mas o que é evangelizar? O senhor falou aí, né? Não é falar muitas coisas, né? E aí eu me lembro que amanhã também a gente celebra o Dia do Pobre, né? O Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco. E aí essa pergunta ela foi bem interessante, né? Sua resposta foi bem interessante nesse sentido, né? Evangelizar, dar boa notícia para o pobre, mas uma notícia que realmente seja boa, né? Não só a questão da falar, mas também ajudar. Muito bom. Vamos seguir aqui, né? Pergunta: Jesus fez muitos milagres? Sim, Virgínia. Os evangelhos falam de 35 milagres realizados por Jesus. E desses 35, 26 são narrações de curas. Olha. Contam, né, Jesus curando pessoas. Uhum. Isso indica que a grande preocupação de Jesus, como já disse, né, era aliviar a dor de quem sofre. E o que Jesus fez, ele quer que a gente faça também. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, nós temos um versículo muito importante. Jesus diz: eu dei o exemplo a vocês para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. E de fato já vimos, né? Jesus curava, pregava o Evangelho, os discípulos estavam com ele, né? E depois o que Jesus manda eles fazer é a mesma coisa que ele tinha feito, né? Curar e anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Então é muito importante quando a gente lê o Evangelho, né? A gente lê o Evangelho pensando, né? O que Jesus fez, né? É ensinamento também. Ele está ensinando que a gente deve fazer as coisas do jeito que ele fez. Quando falo nisso, alguma pessoa uma vez me disse assim: mas Jesus curou fazendo milagres? Eu não tenho poder de fazer milagre. Uhum. Como é que eu vou fazer o que ele fez? Então eu preciso pensar que curar não é simplesmente fazer milagres. Curar é cuidar, tratar com carinho, com amor, servir as pessoas. Uhum. Cuidar, né, e curar são palavras muito semelhantes. Sim. E o amor cura, cura mesmo, né? Quantas pessoas estão doentes e quantas doenças, né, por falta de amor. Sim. E mesmo aqueles que estão doentes, né, às vezes uma doença incurável, como que o amor ajuda essas pessoas? É verdade. E de vez em quando acontece algumas curas que até a medicina fica surpresa, né? Verdade. Muito Então bonito isso é muito isso. importante. E para terminar essa parte aí das curas, os milagres de cura,
Vou comentar um pouquinho uma das curas de Jesus, a cura de um leproso. Isso que vou falar agora, quem quiser olhar no Evangelho, está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. Esse texto diz, né, que um leproso chegou perto de Jesus e se ajoelhou diante dele. Deve ter olhado para Jesus, o Evangelho não fala, mas eu imagino. E disse o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar dessa lepra. E Jesus, então, olha para ele, sente compaixão, né? Aquela situação do leproso, né? Aquela figura sofrida, mexeu lá dentro dele, né? Sentiu compaixão. Chegou bem pertinho do leproso e colocou a mão na cabeça do leproso. E disse umas palavras muito profundas. Eu quero, fica purificado. E ele, né, o leproso, ficou purificado da lepra. Sim. Me chama a atenção aqui, Virgínia, nesse trecho, é que o leproso não faz um pedido. Fala assim: Senhor, tem compaixão de mim, né? Cura-me, limpa-me dessa lepra. Mas ele faz um ato de fé no poder de Jesus. Ele diz: se queres, podes me curar. Se queres, podes. E aí que eu acho muito bonita a resposta de Jesus: eu quero. E como posso, vou te curar. Realmente. No nosso mundo, Virgínia, quantas pessoas poderiam repartir mais com os pobres e acabar com a miséria desse mundo, né? Verdade. Quantas pessoas? O que é que falta nessas pessoas? Eu quero. Querer. Jesus queria aliviar a dor. É verdade. O problema do nosso mundo é que tem muita gente, né, que não quer aliviar a dor do irmão. Egoísmo, né? Eu acho que aí nesse texto do Evangelho, né, a gente pode fazer essa leitura, né, e vendo principalmente esse ensinamento, né? Nós devemos fazer tudo o que podemos fazer. O que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós. E o exemplo de Jesus é que ele fez o que ele podia fazer. Muito bom. Desse jeito terminamos aí a parte dos milagres, né, das curas. É muito bom. Eu só queria confirmar aqui, então, isso que o senhor falou, que eu acho que é muito bonito, né? Curar é cuidar. Né? E o querer também, aliás, quantas curas, né, poderiam ser realizadas também pelo nosso querer. Né? Se o querer é cuidar, né? Se o curar é amar, né? E se o nosso e depende do nosso querer, então acho que a gente tem aí uma grande responsabilidade nas mãos. Muito bom. Mas eu tenho ainda a última pergunta, e a última, o senhor já falou, mas eu gostaria de reforçar essa ideia, né? Para ficar para a gente, é como Jesus dava essa boa notícia. Né? O senhor já falou de aliviar a dor, de evangelizar, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais. E para a gente também, né? Como que a gente pode dar essa boa notícia também? Nas parábolas, nós temos o ensinamento de Jesus em palavras. Né? Antes nós tínhamos o ensinamento em ação, né? O jeito de fazer ensinava para nós muitas coisas. Agora nós vamos olhar um pouquinho as parábolas, as palavras de Jesus.
Então, Jesus, quando ensinava, usava, né, parábolas. O que é uma parábola? A parábola é uma comparação. Nas parábolas, Jesus comparava o reino de Deus com as realidades da vida do dia a dia das pessoas. Então, as pessoas que escutavam Jesus, né, não estavam escutando coisas assim muito complicadas. Jesus estava falando de experiências do dia a dia na vida delas. E, a partir dessa experiência do dia a dia, Jesus fazia as pessoas pensar no reino de Deus. Então, Jesus tinha uma linguagem fácil de ser entendida. Fácil porque ligada à experiência de vida das pessoas. Sim. E era uma linguagem que ajudava a imaginar a realidade do reino de Deus. Não ficar assim um reino de Deus lá nas alturas, lá longe, né? Por exemplo, né, Jesus tem a parábola do semeador. Jesus viveu numa região agrícola, né? Então, quem estava lá nessa região sabia muito bem o que era uma semente, o que era semear, né? Jogar a semente na terra. Então, quando a gente lê essa parábola de Jesus, quem não imagina uma pessoa com a sacola cheia de sementes que sai andando e jogando a semente? Quem não imagina uma semente que cai no caminho e os passarinhos que vêm andando pelo caminho vão comendo a semente? E quem não imagina também, né, uma boa semente que cai numa terra boa e produz muita coisa boa, né? Por exemplo, né, um caroço de manga cai aí no chão, é uma semente. Daí uns anos nós temos uma árvore que dá sombra gostosa. E sombra no sol quente é coisa muito boa, né? É verdade. E além da sombra, dão as manguinhas muito gostosas também, né? Uma fruta muito gostosa. E também a gente sabe por experiência, e o povo sabia lá no tempo de Jesus, que nem toda semente nasce. Então, nem tudo que se ensina sobre o reino de Deus, né, é aceito por todas as pessoas. Sim. Mas tem gente que aceita, né? E aí Jesus vai nos fazendo refletir também sobre isso. Eu sou do número daqueles que aceitam ou do que rejeitam, né? E o que é a semente do reino de Deus, do amor ao próximo, né? Esse amor ao próximo que me faz cuidar das pessoas, né? O que fruto, né, isso está produzindo na minha vida? Assim acontece, né, com os ensinamentos de Jesus. Nem todos deixam Deus reinar dentro deles, mas os que seguem o caminho indicado por Jesus encontram a vida verdadeira e fazem muito bem durante a sua vida neste mundo. Ajudam seus irmãos, levando paz e alegria. Isso tudo, né, é fruto do reino de Deus. Um outro exemplo que podemos ver, né, que Jesus fala do reino de Deus, pensando assim na experiência do povo, é a parábola da pedra preciosa. Então Jesus, né, compara o reino de Deus com um comprador que compra pedras preciosas. E esse comprador vai ser um modelo, né, para nos ajudar a lutar pelo reino de Deus também, né? Mas Jesus não faz assim muito discurso. Vamos olhar aqui essa parábola, são apenas 2 versículos,
E Jesus, com poucas palavras, diz tudo. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava pedras preciosas. Quando encontrou uma de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pedra. Foi, vendeu tudo que tinha, mas comprou a pedra. Então, né, nessa parábola, Jesus não faz um longo discurso sobre o valor do reino dos céus. O reino dos céus de Mateus é a mesma coisa que reino de Deus, né, nos outros evangelistas. Então, Jesus não insiste com muitas palavras que devemos estar dispostos a fazer qualquer sacrifício para entrar nesse reino, porque esse reino é precioso. Mas, pelo contrário, né, Jesus diz curto e grosso: aquele que encontrou a pedra, encontrou, né? Foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, aquela pedra preciosa. Então, com isso, Jesus está dizendo, né, se você descobrir o tesouro que é o reino de Deus, você vai achar fácil vender tudo, está disposto a qualquer sacrifício para conquistar esse reino. E interessante a gente notar, né, que esse modo de falar de Jesus, vender tudo, aparece também na parábola do tesouro escondido em Mateus, capítulo 13, versículo de 44 ao 45. Está aí pertinho da parábola da pedra preciosa. E também em Marcos, no capítulo 10, versículo 21, isso aí no capítulo 10 de Marcos, é quando Jesus olha com amor para um rico que o estava fazendo umas perguntas. E Jesus olha para ele com carinho e convida a segui-lo. Então Jesus diz também para esse rico, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue. Né? Mas isso Jesus está dizendo, né? O seu segmento, encontrar o reino, mesmo que exija vender tudo que tem, vale a pena, porque esse reino é um tesouro muito grande. E outro dia, essa leitura apareceu aí num domingo, e foi, se não me engano, um domingo aí, o 28º domingo do tempo comum desse ano de 2021. E no mesmo dia, a primeira leitura que a gente fazia, que a gente fez na liturgia, foi tirada do livro da sabedoria, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. Vou repetir, né? Sabedoria, capítulo 7, de 7 a 11. E eu achei assim uma coincidência muito grande, né, entre a sabedoria e o reino de Deus. Lá no livro da sabedoria, capítulo 7, diz assim: supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. E depois continua: preferi a sabedoria, eu preferi ter a sabedoria. Tem aí vou pular um pedacinho. E eu preferi a sabedoria e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. Julguei sem valor a riqueza, né? Isso me faz pensar no vender tudo. E diz aqui, né, a sabedoria ainda: amei-a mais que a saúde e a beleza. O comprador de pérolas preciosas, né, amou mais aquela pérola do que tudo o resto que ele possuía. Vendeu tudo. É assim que Jesus fala do reino. Eu acho muito bonito, né?
E se a gente para um pouquinho a pensar no sentido das coisas, né, a gente vai descobrir um sentido muito profundo no Evangelho. O Sim. problema nosso é que às vezes a gente lê muito por cima, né, e não penetra assim no sentido mais profundo. Ô Virgínia, para terminar, vou só lembrar o seguinte: nos Evangelhos nós temos 40 parábolas. Comentei aqui duas, né? Mas são 40. Se alguém quiser, a gente pode enviar essa lista das parábolas indicando onde elas estão nos Evangelhos, né? Basta mandar um zap para a gente, pedir isso, né? Que a gente pode mandar essa lista Não, das eu vou parábolas. fazer melhor. Eu já vou colocar na descrição do vídeo aqui, eu já coloco a lista das 40. Então tá bom, já Melhor, é né? um passo adiante. Já é, né? Já fica melhor. Bom, muito bom. Terminou? Terminou sua fala? Terminei. Ah, então tá bom. Bom, eu achei maravilhoso. Acho que na época que a gente gravou já foi um encontro assim que me deixou muito consolada e hoje mais ainda, né? Acho que a gente vai aprendendo e amanhã também, por ocasião, igual como eu disse, da Dia Mundial do Pobre. Então é toda essa semana a gente vem ouvindo, preparando, né, a diocese, a igreja vem refletindo sobre esse tema, preparando ações também. Então, foi providencial. Achei um tema muito, muito bacana, né? Porque realmente é isso. É aliviar a dor, é curar, que curar é cuidar, né? Cuidar para aliviar a dor de quem sofre. Então, Tardem, muito obrigada. As perguntas que eu tinha eram essas. Se o senhor tiver alguma consideração final. Cuidar e aliviar a dor e também cuidar para não produzir dor, né? Verdade. Aliviar é uma coisa muito importante, aliviar a dor, mas também precisamos muito cuidado para não provocar a dor. É verdade. Ô Virgínia, eu vou parando por aqui, já estou com um pouquinho de sono. Uma boa noite para você, tá bom? E para Gente, todos que precisar de um bom descanso. amém. Boa noite. Então, mais uma vez agradecendo a quem nos acompanhou até aqui, acompanhou os nossos outros encontros, né? Fica o convite para rever os encontros, para compartilhar, né? E para levar também essa boa notícia e aliviar a dor de quem sofre. O senhor quer falar alguma coisa? Não? Então tá Não, tá bom. bom. Um beijo grande para todo mundo, até a próxima. E se Deus quiser uma próxima, né? Mas é isso. Tchau, tchau.